Juniores, bom dia, tudo bem? Eu sou a tia Anne, tô aqui para mais uma lição. Hoje nós vamos aprender a lição sobre Eu Sou Pecador. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como o pecado entrou no mundo. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma oração. Eu fecho meu olho aqui, você fecha seu olho aí junto comigo, tá? Senhor, meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um domingo. Pai, te pedimos neste momento que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que a tua palavra, Senhor, encontre terreno fértil em nossos corações, que possamos ser transformados pela tua palavra. Leva cativo os nossos pensamentos neste momento. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém? Bom, a nossa história de hoje tá lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo do 1 ao 24, que vai contar a história como o pecado entrou no mundo. Bom, o nosso memorizando hoje fala assim, ó. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Tá lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Eu li aqui na Bíblia. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Tá falando que o pecado, ele entrou no mundo por um homem. Daí veio a morte e todos pecaram. Isso quer dizer, então, que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva assim, o homem, limpo, tá vendo? Sem nenhuma manchinha, sem nenhum pecado, sem nada. Deus criou o homem para que ele fosse amigo de Deus, para que ele vivesse no jardim e cultivasse aquele jardim, para que ele tivesse uma vida boa, alegre, uma vida plena e feliz no jardim. Só que Deus deu uma ordem ao homem, que eles podiam comer de todas as frutas do jardim. Eles não podiam comer apenas uma, a fruta que estava no meio do jardim. Aquela fruta eles não poderiam comer. Bom, então tá, tudo começou assim. Adão e Eva sabiam que eles podiam comer de todas as frutas, menos a que estava no meio do jardim. Um dia a cobra, a serpente, que era um animal mais esperto e muito astuto, chegou na Eva e falou assim: Ah, é verdade que Deus falou para vocês que vocês não podem comer das frutas do jardim? E Eva disse: Não, nós podemos comer de todas as frutas do jardim. Deus apenas nos ordenou que nós não podemos comer apenas uma fruta, a que está no meio do jardim. Deus disse assim para nós: vocês não podem comer, nem tocar, porque se vocês fizerem isso, vocês morrerão. A serpente olhou bem para Eva e falou assim: Ah, menina, mentira, que nada. Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. Vocês conhecerão o bem e o mal. Eva olhou para aquela fruta lá no meio, naquele pé, e ficou, que fruta bonita, agradável aos olhos, desejável. Ela desejou aquela fruta e ela pensou assim: será que se eu comer só um pedacinho vai ter problema? Vai dar ruim? Acho que eu vou comer só um pedacinho, acho que não vai dar problema não. E a serpente ali, incentivando ela a desobedecer a Deus, desobedecer a ordem que Deus tinha dado a ela. E Eva não apenas comeu a fruta, ela deu também para o seu esposo comer. E neste momento que ela desobedeceu a Deus, o homem, que era assim, sem nenhuma mancha, puro, como Deus havia o criado, deixou o pecado entrar neles. No momento que eles comeram, o pecado entrou.
E olha o que aconteceu. O homem se contaminou com o pecado. No momento em que eles desobedeceram a Deus, ele deixou que o pecado contaminasse. E ele ficou assim, contaminado pelo pecado. E naquele momento, os olhos de Adão e Eva abriram e eles perceberam que eles estavam nus. E eles ficaram muito envergonhados. Porque Deus, todos os dias, ia passear no jardim para conversar com Adão e Eva. E quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. E assim, quando eles perceberam que eles estavam nus, eles pegaram umas folhas e fizeram uma roupa, porque eles ficaram muito envergonhados. E Deus ficou chamando Adão, e Adão não aparecia. E aí Deus disse: Adão, onde estás? Por que não aparece para falar comigo, meu amigo? E Adão disse: nós percebemos que estávamos nus e nos escondemos. Claro que Deus já sabia o que tinha acontecido, porque Deus sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Mas Deus queria ver qual seria a atitude de Adão e Eva. E Deus disse assim: quem contou a vocês que vocês estavam nus? Por um acaso vocês comeram a fruta? Vocês me desobedeceram? E aí começou aquele jogo de empurra-empurra. Adão logo foi culpando a Eva, dizendo que a culpa era dela, que foi ela que deu a fruta para ele comer. E a Eva, por sua vez, culpou a serpente que a enganou e ninguém assumiu a culpa. Mas o fato é, naquele momento já estavam todos contaminados pelo pecado. Como todos pecaram, Deus fez o seguinte. Deus falou assim para a cobra: como você pecou, como você disse para a mulher comer a fruta, você rastejará a partir deste momento. E você comerá o pó, e eu colocarei inimizade entre você e a mulher. Para a mulher, Deus disse assim: como você desobedeceu, você sentirá dores ao dar à luz aos filhos. E o seu esposo, o seu marido, te dominará. E ao homem, ele disse assim: como você me desobedeceu, você irá trabalhar e comer do suor do teu rosto. Ah, tia Ana, então quer dizer que o trabalho foi por conta do pecado? Nós nem iríamos trabalhar? Não, nós iríamos trabalhar. Tanto que Adão já trabalhava no jardim, né? Ele já cultivava tudo que tinha no jardim. Ele já tinha dado nome aos animais, ele já cultivava, então ele já trabalhava, mas era algo gostoso, não era algo cansativo, porque depois Deus disse assim: a terra lhe dará espinhos, e será do seu suor, você ficará cansado. O que veio para nós por conta do pecado foi o cansaço, não o trabalho em si, entendeu, juniores? O trabalho sempre foi o plano de Deus, mas seria algo agradável, que não nos cansaria. Por conta do pecado é que nós temos cansaço, que a terra produz espinhos, né? Que tem que cultivar com canseira, com suor. E aí Deus disse assim: até vocês morrerem, até vocês voltarem para o pó, porque do pó vocês foram criados. E eles foram expulsos do jardim a partir daquele momento. Eles não puderam mais ficar no jardim. Que terrível consequência para eles, não é mesmo? Às vezes, parece ser tão atraente, né? Como a fruta, o pecado, desobedecer a mamãe, o papai, desobedecer a professora. Parece ser tão atraente, nós ficamos tão atraídos por isso, como Eva ficou, pelaquela fruta. Enche os nossos olhos, não é? E tem sempre alguém como a serpente dizendo que nada, faz, não vai dar nada não. Mas e a consequência? Será que compensa o pecado, juniores? Adão e Eva tiveram que ser expulsos do paraíso, daquele lugar maravilhoso que Deus havia criado para eles. Ficaram sujos, eram limpos,
Será mesmo que desobedecer a Deus, escolhermos o pecado, é algo que compensa? Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, que mesmo expulsando Adão e Eva, né, do paraíso, Deus fez roupas de pele para eles, Deus cuidou e Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos redimir do pecado. Porque por um homem o pecado entrou e por um homem o pecado saiu. Jesus veio na terra como um homem para nos salvar, para nos limpar do pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e nós temos isso em nós. Nós pecamos muitas vezes porque nós temos essa natureza de Adão, essa natureza adâmica que nos faz pecar. E claro que a gente vai pecar sempre, nós somos pecadores e seremos assim até o final. Mas devemos sempre escolher o caminho de Deus. Devemos sempre escolher o caminho em obedecer a Deus, em obedecer a sua voz, aos seus mandamentos, procurar sempre estarmos perto de Deus. Sabe, juniores, nós, assim, o pecado faz isso com a gente, nos deixa sujos. Mas Deus quer assim, sem pecado, limpo, puro. Ele pode, somente Ele, nos limpar de todo o pecado. Quando Deus nos limpa, nós voltamos a ficar assim, puros novamente, sem mancha, sem sujeira. O Senhor Deus é o único que pode nos limpar do pecado, pode nos deixar assim novamente. Amém? Que vocês não se esqueçam disso, que Jesus veio na terra para isso, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados e para nos trazer novamente para a origem, para aquilo que nós fomos criados em Deus. Como é maravilhoso o que Jesus fez e faz por nós. Quando Adão e Eva, eles escolheram o seu próprio caminho, em vez do caminho que Deus havia criado, eles não morreram, né? Como a Eva disse, nós não podemos tocar, senão nós iremos morrer. Eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. Hoje nós não temos mais o privilégio de falar com Deus como Adão e Eva falavam. E para nós, muitas vezes, é cansativo ler a Bíblia, é cansativo orarmos, a nossa carne, né, a gente sempre quer as outras coisas. Assistir um filme, brincar, jogar o meu joguinho na internet é muito mais gostoso, tia Anne, do que ficar assistindo o vídeo da escola dominical, do que ler a Bíblia. Essa é a morte espiritual que nós herdamos do pecado. Por isso nós temos que lutar sempre, 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 para estarmos mais perto de Deus, para ouvirmos novamente a sua voz, para escolhermos o caminho dele. E toda vez que nós pecamos, lembre-se, juniores, todas as vezes que nós pecarmos, Deus, ele pode nos limpar do pecado assim e nos deixar limpos novamente. Então não se esqueçam, todas as vezes que vocês pecarem, peçam perdão a Deus, corram a Ele, porque Ele pode limpar-nos do nosso pecado. Somente Ele, não há outro caminho a não ser Deus, para nos deixarmos limpos novamente. Eu pequei, não tem problema, volte a Deus, peça perdão de todo o seu coração, se arrependa. E o Senhor pode te limpar e te deixar limpinho novamente. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Peçam perdão a Ele dos pecados. Comecem a ler a Bíblia, buscar mais a Deus, ter mais intimidade com Ele. É isso que Ele deseja, ter mais intimidade com vocês. Ter mais a presença de vocês perto dEle. E certamente, quando nós andamos mais perto de Deus, mais longe do pecado nós ficamos. Amém? Uma semana maravilhosa para vocês e até o próximo domingo.